Olá pessoal, aqui é Marisa da Luz Alliance para mais uma leitura do livro Aliados da Humanidade. Hoje nós vamos continuar com o 6º relatório de perguntas e respostas, a terceira parte e última parte dessas perguntas e respostas. Mas antes de começar, antes da gente iniciar essa leitura, eu gostaria de falar para vocês que os arcturianos, eles sentiram a necessidade de fazer de entregar uma meditação com a frequência da verdade da geometria sagrada arcturiana. Então eu já fiz essa meditação e vou postar no canal hoje também, tá? Eu gostaria que vocês fizessem. Ela tem menos, o vídeo tem 8 minutos, né? E eu acho bem interessante que a gente siga essas orientações deles. Façam a meditação, aproveitem que tá lá no canal, tá bom? Vai estar lá no canal, junto com essa publicação que eu vou fazer agora do 6º relatório, tá bom? Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Iniciar as perguntas. Vocês falam sobre manter o conhecimento vivo. Quantos indivíduos serão necessários para manter o conhecimento vivo no mundo? Não podemos lhes dar um número, mas deve ser forte o suficiente para gerar uma voz dentro de suas próprias culturas. Se esta mensagem só for recebida por poucos, eles não terão esta voz ou esta força. Por isso, eles devem compartilhar a sua sabedoria. Esta não pode servir meramente para a sua edificação. Muitos mais devem aprender desta mensagem, muitos mais dos que podem recebê-la neste momento. Próxima pergunta. Há algum perigo em apresentar esta mensagem? Há sempre perigo em apresentar a verdade, não somente em seu mundo, mas também em outros lugares. As pessoas se aproveitam das condições tais como são as atuais. Os visitantes oferecerão vantagens àqueles em cargo de poder que podem recebê-los e que não estão fortalecidos com conhecimento. As pessoas se acostumam a estas vantagens e constroem suas vidas sobre elas. Por isso, elas se tornam resistentes e até hostis à apresentação da verdade, que chama para sua responsabilidade o serviço aos outros e que pode ameaçar a base de suas riquezas e de suas realizações. Por isso nós nos escondemos e não caminhamos pelo seu mundo. Os visitantes com certeza nos destruirão se puderem nos localizar. Ou tentarão. Mas talvez a humanidade tentará nos destruir também por causa do que representamos, por causa do desafio e da nova realidade que demonstramos. Não estão todos prontos para receber a verdade, mesmo que ela seja muito necessitada. É uma mudança, né, gente? A gente vê que é uma transformação que a gente vai ter que fazer na nossa vida. E muitos não estão preparados para abrir mão das coisas que conquistou, né? Do conforto ou do próprio estilo de vida, né? Que vai ser, a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que aceitar isso. Muita gente vai ter que aceitar e não está preparada ainda. Podem indivíduos que são... Agora a próxima pergunta, tá? Podem indivíduos que são fortes com conhecimento influenciar os visitantes? Aqui as possibilidades de sucesso são muito limitadas. Vocês estão lidando com um coletivo de seres que foram criados para serem dóceis e dos quais a vida e a vivência são inteiramente incorporadas e engendradas por uma mentalidade coletiva. Eles não pensam por si mesmos. Por esta razão, achamos que vocês não podem lhes influenciar. Há poucos dentro da família humana que têm a força para fazer isto,
E mesmo para eles, as possibilidades de sucesso são muito limitadas. Então, a resposta deve ser não. Na prática, vocês não podem convencê-los. Próxima pergunta. Qual é a diferença entre um coletivo e uma humanidade unida? Os coletivos são constituídos de diferentes raças e daqueles que são criados para servir estas raças. Muitos dos seres que se encontram na Terra passam por um processo de cruzamento genético pelos coletivos para depois servi-los como domésticos. Estes seres perderam sua herança genética há muito tempo. São criados para servir, assim como vocês fazem criações de animais para servir a vocês. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui também, gente, para a gente abrir essa reflexão. Enquanto nós tivermos, eu vou falar só isso, enquanto nós estivermos criando os animais para nos servir, nós seremos criados também para servir a eles, porque nós estamos na mesma frequência vibratória, agindo da forma que eles estão agindo, tá? Eles acabam tendo uma brecha para poder agir com a gente dessa forma, porque nós estamos agindo assim, apesar de nós estarmos sendo manipulados para fazer isso. Então nós temos que abrir também os nossos olhos e ver que que nossa mente está sendo manipulada para que a gente haja dessa forma, fazendo criações de animais para nos servir, para a gente comer a carne deles. A cooperação humana que nós promovemos é uma cooperação que preserva a autodeterminação dos indivíduos e provê uma posição de força a partir da qual a humanidade pode interagir, não só com os coletivos, mas também com outros alienígenas que visitarão a sua costa no futuro. Um coletivo se baseia numa única crença, num único conjunto de princípios e numa única autoridade. Sua ênfase é a lealdade absoluta a uma ideia ou a um ideal. Isto não é somente engendrado na educação de seus visitantes, mas também no código genético deles. Por isso, se comportam de tal modo. Isto constitui ambos, força e fraqueza. Eles são muito fortes no ambiente mental, porque suas mentes são unidas, mas eles são fracos porque não podem pensar por si mesmos. Eles não conseguem lidar com complicações ou adversidade com muito êxito. Um homem ou uma mulher de conhecimento seria incompreensível para eles. A humanidade precisa se unir para preservar a sua liberdade. Mas isto é um estabelecimento muito diferente da criação de um coletivo. Nós os chamamos de coletivos porque consistem de coletivos de diferentes raças e nacionalidades. Os coletivos não são uma única raça. Embora há muitas raças na comunidade maior que são regidas por uma autoridade dominante, um coletivo é uma organização que se estende além da lealdade de uma raça ao seu próprio mundo. Os coletivos podem exercer muito poder. Contudo, os coletivos tendem a competir entre si, pois há muitos coletivos, o que impede que um deles se torne dominante. Além disso, várias nações na comunidade maior têm disputas duradouras que são difíceis de transpor. Talvez rivalizam há muito tempo pelos mesmos recursos. Talvez rivalizam para vender os recursos que possuem. Porém, um coletivo é um assunto diferente. Como estamos dizendo aqui, ele não se baseia numa única raça e num único mundo. Os coletivos são o resultado da conquista e da dominação. Por isso, seus visitantes consistem de diferentes raças de seres em diferentes níveis de autoridade e comando. Próxima pergunta. Será que outros mundos que se unificaram com sucesso souberam preservar sua liberdade de pensamento? Em vários graus. Alguns a preservaram num grau muito alto, outros menos,
dependendo da sua história, da sua constituição psicológica e das necessidades de sua própria sobrevivência. A vida de vocês no mundo tem sido relativamente fácil em comparação com lugares onde outras raças se desenvolveram. A colonização ocorreu na maioria dos lugares onde há vida inteligente, porque não há muitos planetas terrestres tais como o seu que se dispõe de uma riqueza tão grande de recursos biológicos. A liberdade deles dependia em grande parte da riqueza de seus meios ambientes. Mas todos conseguiram frustrar a infiltração alienígena e estabeleceram suas próprias rotas de troca, de comércio e comunicação à base da sua própria autodeterminação. Esta é uma realização rara e precisa ser conquistada e protegida. Próxima pergunta. O que será necessário para realizar a unificação da humanidade? A humanidade é muito vulnerável na comunidade maior. Com o tempo, esta vulnerabilidade pode fomentar uma cooperação fundamental dentro da família humana, pois vocês precisam juntar-se e unir-se a fim de sobreviver e progredir. Esta cooperação constitui parte da consciência da comunidade maior. Se for baseada nos princípios da contribuição, da liberdade e da autoexpressão humanas, então sua autossuficiência pode se tornar muito forte e muito rica. Mas é preciso mais cooperação no mundo. As pessoas não podem viver somente para si mesmas, ou colocar os seus próprios objetivos pessoais acima e além das necessidades de todos os outros. Alguns podem ver isto como uma perda de liberdade. Nós o vemos como uma garantia para a liberdade no futuro. Porque, dadas as atitudes predominantes no mundo atualmente, sua futura liberdade será muito difícil de assegurar ou manter. Tomem cuidado. Os que são conduzidos por seu próprio egoísmo são os candidatos perfeitos para a influência e a manipulação alienígenas. Se eles ocupam cargos de poder, eles entregarão as riquezas da sua nação, a liberdade da sua nação e os recursos da sua nação a fim de tirar proveito para si mesmos. Consequentemente, é preciso mais cooperação. Com certeza, vocês podem enxergar isto. Com certeza isto é aparente mesmo dentro do seu próprio mundo. Mas esta cooperação difere muito da vida do coletivo, onde raças foram dominadas e controladas, onde os que são dóceis são trazidos aos coletivos e os que não obedecem são alienados ou destruídos. Certamente uma tal organização, embora possa exercer uma influência considerável, não pode beneficiar seus membros. E, no entanto, é o caminho que muitas raças na comunidade maior escolheram. Não queremos ver a humanidade cair numa tal organização. Seria uma grande tragédia e uma perda. Próxima pergunta. Em que a perspectiva humana difere da vossa? Uma das diferenças é que desenvolvemos uma perspectiva da comunidade maior, que é uma maneira menos egocêntrica de ver o mundo. É um ponto de vista que dá muita clareza e pode trazer muita firmeza com relação aos problemas menores que vocês enfrentam nos seus assuntos cotidianos. Se vocês conseguem resolver um grande problema, conseguirão também resolver problemas menores. E vocês têm um grande problema. Cada ser humano no mundo enfrenta este grande problema. Este pode uni-los e permiti-los a superar suas diferenças e seus conflitos de longo tempo. O problema é bem grande e bem poderoso. Por isso,
dizemos-lhes que há a possibilidade para a redenção no meio das próprias circunstâncias que ameaçam o seu bem-estar e seu futuro. Sabemos que o poder do conhecimento dentro do indivíduo pode restaurá-lo e todos os seus relacionamentos num nível mais elevado de realização, de reconhecimento e de habilidade. Vocês devem descobrir isso por si mesmos. Nossas vidas diferem muito das suas. Uma das diferenças é que nossas vidas são dadas ao serviço, um serviço que nós mesmos escolhemos. Temos a liberdade de escolher e, por isso, a nossa escolha é real e significativa e se baseia no nosso próprio entendimento. Nosso grupo é constituído por representantes de vários mundos. Nós nos juntamos em serviço à humanidade. Representamos uma aliança maior, que é por natureza mais espiritual. Próxima pergunta. Esta mensagem vem através de um homem? Por que não estão contactando todas as pessoas se ela é tão importante? Isto é apenas uma questão de eficiência. Não controlamos quem é selecionado para nos receber. Este assunto cabe aos não vistos, os que vocês poderiam devidamente chamar de anjos. Assim os consideramos. Eles selecionaram esta pessoa, uma pessoa que não tem uma alta posição no mundo, que não é reconhecida no mundo, um indivíduo que foi escolhido por causa das suas qualidades e por causa da sua herança na comunidade maior. Somos felizes em ter alguém pelo qual podemos falar. Se falássemos através de mais indivíduos, eles poderiam discordar entre si e a mensagem ficaria confusa e perdida. Sabemos, a partir da nossa própria experiência como estudantes, que a transmissão da sabedoria espiritual é geralmente passada através de um indivíduo com a assistência de outros. Este indivíduo deve levar o peso, o fardo e o risco de ser escolhido para isso. Nós respeitamos ele por fazer isto e entendemos que fardo isto pode ser. Isso será talvez mal interpretado e por isso os sábios devem ficar escondidos. Nós mesmos devemos ficar escondidos. Ele deve ficar escondido. Desse modo, a mensagem pode ser entregue e o mensageiro pode ser preservado, pois haverá hostilidade dirigida a esta mensagem. Os visitantes se oporão a ela e já estão se opondo. Sua oposição pode ser considerável, mas ela será dirigida, em primeiro lugar, ao próprio mensageiro. Por isso, o mensageiro deve ser protegido. Sabemos que as respostas e estas perguntas gerarão mais perguntas, e muitas dessas não podem ser respondidas, talvez por muito tempo. Os sábios, em qualquer lugar, precisam viver com perguntas que ainda não podem responder. É através de sua paciência e sua perseverança que as verdadeiras respostas surgem e que eles as podem experienciar e incorporar. Agora algumas palavras finais deste 6º relatório. Palavras finais. A humanidade está em um novo começo. Ela enfrenta uma situação grave. A necessidade por uma nova instrução e entendimento é fundamental. Nós estamos aqui para servir esta necessidade a pedido dos não vistos. Eles estão dependendo de nós para compartilharmos a nossa sabedoria, porque nós vivemos no universo físico, assim como vocês. Não somos seres angelicais, não somos perfeitos, não alcançamos grandes níveis de consciência e realização espirituais. E, portanto, a nossa mensagem para vocês, sobre a comunidade maior, nós confiamos, será mais relevante e mais facilmente recebida. Os não vistos sabem muito mais do que nós sobre a vida no universo e sobre os níveis de avanço e realização que estão disponíveis e que são praticados em muitos lugares. No entanto,
Eles nos pediram para falar a respeito da realidade da vida física, porque nós estamos totalmente engajados ali. E nós aprendemos, por meio de nossas próprias provações e erros, sobre a importância e o significado do que estamos compartilhando com vocês. Assim, nós viemos como os aliados da humanidade, pois é isto que somos. Sejam gratos por terem aliados que podem ajudá-los e que podem instruí-los e que podem apoiar a sua força, a sua liberdade e a sua realização. Porque sem esta assistência, as probabilidades de vocês sobreviverem ao tipo de infiltração alienígena que vocês estão experimentando agora seriam muito limitadas. Sim, haveriam alguns poucos indivíduos que iriam perceber a situação como ela realmente existe, mas a quantidade destes não seria grande o bastante, e as vozes deles não seriam ouvidas. Nisto só podemos pedir pela sua confiança. Nós esperamos que através da sabedoria de nossas palavras e através das oportunidades que vocês têm de aprender o significado e relevância delas, que possamos ganhar esta confiança ao longo do tempo, porque vocês têm aliados na comunidade maior. Vocês têm grandes amigos além deste mundo, que sofreram os desafios que vocês estão enfrentando agora e que alcançaram sucesso. Por termos sido ajudados, nós agora devemos ajudar os outros. Este é o nosso pacto sagrado. É com isto que estamos firmemente compromissados. E aqui nós terminamos então o 6º relatório. Desejo a vocês um ótimo dia, com reflexão. Façam a meditação para que a frequência da verdade esteja acoplada ao campo vibratório de vocês e que vocês consigam sentir a ressonância dessas informações no coração. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã com a próxima parte.